Olá, Sr. Tavanhead. Eu tenho que te pedir uma coisa. E o que é, Thomas? Você lembra do Shane, aquela locomotiva que foi transformada, aquela locomotiva diesel que foi transformada em uma locomotiva a vapor? Sim, eu lembro, porque... Então, ele tá reclamando de muitas dores nas rodas e porque o Bulstrode não trouxe ele direito para a ilha de Soldur. Será que você pode falar pro Bulstrode? Será que você pode ir lá reclamar pro Bulstrode? Porque várias locomotivas que tem sido carregadas por ele têm reclamado de dores. O Bulstrode não tem carregado as locomotivas direito, então tem como você reclamar para ele? Oh, claro. Claro, eu não permitirei que Shane, uma nova locomotiva, reclame logo nos primeiros dias que ele está aqui. Obrigado, senhor. Agora eu tenho que fazer o Hiro. Eu tenho que fazer o Hiro voltar do. é, eu acho que eu já reclamei com você também que o Hiro ele estava correndo atrás de mim por causa das coxinhas de frango. Então eu tenho que ir lá fazer com que ele esqueça isso, porque eu ainda não consegui. Então, até logo. Bem, enquanto esses tolos do universo criado por este tal de Tarciso sabem como me derrotar, eu não posso mais fingir. Eu terei que sair desta dimensão. Qual será a dimensão que eu terei que me vingar agora? E pra quem não tá entendendo nada até agora, é porque, tipo, eu retratei uma cena. Se o Tarcísio, se você também estiver assistindo agora, entenda agora. É, eu recriei uma cena. Quer dizer, eu não recriei, eu só fiz uma cena do universo que, tipo, da ferrovia do Tarcísio. Que ele faz os vídeos dele, eu faço os meus. E são universos distintos. Então, eu fiz lá o universo que tem o Shane, o Bolstro, tipo, que tem o Shane, que tem essas locomotivas novas, Alex, o Hurricane e tal, mas no meu ainda não tem. Então, essa foi uma pequena cena do universo do Tarciso e tipo o Diabo da Ferrovia, que lá eles conhecem ele como Diabo da Ferrovia e na minha ferrovia conhecem ele como a locomotiva primária, o Timothy. É, tipo, eles descobriram, pra quem viu lá no último episódio, também vou divulgar o canal aqui do Tarcísio porque é bem legal. Quem viu o último episódio do Bem-vindo da série do Bem-vindo Hurricane, viu que o Diabo da Ferrovia fez um discurso bem bonito e sumiu, mas na realidade, no meu universo, ele só tava saindo antes que eles conseguissem destruir ele, e ele foi já para outro universo que é o meu. Então, vamos começar o vídeo. Era uma noite escura na ilha de Soldur. João e Steve estavam sentados, tranquilos, conversando perto de um trilho. E Thomas chegou trazendo Scruffy e um carro-freio. Ele parou para tomar um pouco de água. João e Steve levantaram para cumprimentar ele. Oi, Thomas! Oi, Thomas! Oi, gente, o que vocês estão fazendo? Eles se aproximaram de Thomas para contar a ele. A gente ainda estava conversando sobre a locomotiva perdida. A gente está bem interessado nesse assunto. E vocês já descobriram alguma coisa? Não, infelizmente nada, disse Steve. Ele logo se desapontou. Não fique triste, Steve. Vai ver que essa locomotiva nem é de verdade. É claro que é. Você lembra que a gente ouviu na verdade, dois apitos, um diferente, na verdade, um era diferente do outro. Verdade, depois ouvimos o Diesel 10 brigando com alguém. Na verdade, ele tava falando vocês, mas eu não sei, o Diesel 10 é meio louco, ele podia estar falando sozinho, sei lá. Mas Scruffy e o carro-freio já viram uma boa oportunidade de encrenca nisso. Scruffy falou com o carro-freio baixinho enquanto Thomas, João e Steve conversavam. Aí, aí, Gary. O que foi, Scruffy?
Eu tive uma ideia maligna. E o que é? E se a gente falar pra eles do Timothy? Você tem certeza disso? É claro, eles vão se dar mal. Vamos falar pra eles. E Scruffy contou tudo para Thomas, João e Steve. Aí, vocês três. Scruffy, deixa a gente conversar um pouco. O que você quer? Thomas, eu acho que você sabe o que eu vou falar. Você vai começar a cantar aquela musiquinha chata que você e os seus amigos sempre cantam? Não, pedacinho de lixo azul. E se vocês fossem atrás do Timothy? Quem é esse mesmo? Você lembra quem é Timothy? Não lembra? Meu amigo da pedreira que trabalha com Bill e Ben? Não esse Timothy. O outro, o seu sucessor. Scruffy, todos aqui prometeram que ninguém mais ia falar dele. De quem, Thomas? Perguntou João ansioso. Ele gostava de lendas. Ele acreditava no paranormal e tinha medo até mesmo de fantasmas. Ninguém. Ô, Thomas, conta, senão a gente vai pra casa. Ai, tá bom, eu conto. É o seguinte. Há muito tempo atrás, antes mesmo de mim, antes mesmo que eu existisse, tinha uma locomotiva igualzinha a mim, que se chamava Timothy. Ele era igualzinho a mim, ele tinha o mesmo apito, a mesma personalidade, quer dizer, exceto por um motivo. Ele era um pouco violento e vingativo. Mas apesar disso, ele tinha muitos amigos assim como eu tenho. E naquela época ele também era amigo de locomotivas que nem estão mais aqui. Mas Thomas, o que isso tem de assustador? O problema é que... Como eu posso explicar para vocês? Ele se foi. Puxa, isso é muito triste. Você chegou a conhecer ele? João, eu disse que ele foi o Scruffy disse que ele foi meu sucessor e que eu não existia na época que ele existia. O que você quer dizer, então? Thomas, espera, eu acho que eu entendi. Se você entendeu o seguinte do que eu vou falar agora, você tá correto. Ele morreu e eu vim pra substituir ele. E Thomas, ele era simplesmente a mesma coisa que você? Tipo, ele tinha a mesma voz, o mesmo apito, a mesma carcaça, a mesma personalidade. Na aparência física ele era igual a mim, mas ele não tinha a mesma voz, ele não tinha a mesma personalidade, ele era um pouco diferente. E, Thomas, como ele se foi? Vocês querem mesmo que eu conte isso? Sim, Thomas, por favor, a gente é muito curioso. Ok, então. Naquela época, faz tanto tempo, mas tanto tempo, que Dodge ainda nem tinha chegado nesta ferrovia. Diesel e Diesel 10 ainda não eram exatamente maus. Diesel 10 era uma locomotiva amigável e carismática até, só era meio reclamão, se estressava demais e não queria destruir todas as locomotivas, mas eles dois eram muito ciumentos de Timothy, porque ele tinha muitos amigos e eles não tinham tantos amigos assim. Então um dia, quando Timothy foi pegar um vagão de sucatas, os dois Diesels resolveram fazer uma pequena pegadinha com ele porque eles achavam que Timothy se achava, mas ele não se achava, ele não era exibido. Então eles tinham armado uma armadilha para Timothy, mas eles não achavam que ia ser tão pesado. Mas seria. Enquanto Timothy estava se acoplando ao vagão, porque estava difícil, porque aquele vagão era muito encrenqueiro,
Diesel 10 e Diesel começaram a fazer a pegadinha deles. Agora, Diesel! Diesel bateu no latão de lixo tóxico. Ele virou e estava cheio de componentes químicos que também eram inflamáveis. E aí Diesel 10 e Diesel fugiram antes que pegasse fogo, porque já como viam muitas faíscas de fogo vindo de dentro do pátio de fundição, tudo iria pegar fogo. Então as chamas começaram a se alastrar. Timothy estava apenas saindo quando as chamas começaram a se alastrar. Os maquinistas dele o maquinista e foguista dele deixaram ele ali sem nem ao menos avisar. E quando ele percebeu que estava tudo pegando fogo, ele falou: "Ah, mas o quê?" E então uma explosão destruiu tudo ali. Quer dizer, não exatamente tudo, mas incrivelmente só Timothy. Ele foi destruído. Quando uma locomotiva de resgate foi enviada, quando ela chegou, o pior já tinha acontecido. Dentre as partes que tinham sido destruídas nele, uma parte vital dele tinha sido destruída. E qual era, Thomas? A cabeça e a chaminé. Puxa, Thomas, e depois, o que fizeram com ele? Bem, os documentos dizem que Diesel simplesmente levou a carcaça dele embora para que fizessem um funeral digno para ele. E sabem o que é mais bizarro? O que, Thomas? Que ele morreu no mesmo dia do aniversário dele, que também é o dia das bruxas. E Thomas, você tem certeza que o corpo dele que a carcaça dele só foi levada para fazerem um funeral digno? E depois do funeral, o que fizeram com ele? Dizem que como a carcaça como respeitavam ele demais, eles não fundiram ele simplesmente no pátio de fundição das montanhas. Eles colocaram eles jogaram a carcaça dele no mar. Mas dizem que tem um ritual que pode fazer com que ele volte. Ensina pra gente, Thomas, ensina. João ficou animado. João, o que você tá falando, João? É muito perigoso. Ah, então você não devia ter contado pra gente. Se você não ensinar pra gente, a gente vai pra casa. Ai, tá bom, mas só porque eu não quero trabalhar de noite sozinho e porque eu não tô com sono algum. Depois. Bem, disse Thomas. Como esse é o mais próximo possível, Thomas estava sussurrando para que os 3Ds não ouvissem a conversa, não notassem que eles estivessem ali. Como esse é o lugar mais próximo que podemos ficar do Ferro Velho, que basicamente é o lugar que ele morreu, bem, nós podemos fazer aqui, talvez. E como se faz o ritual? Ai, galera, disse Steve, ele estava começando a ficar com medo. Eu já não gosto dessa palavra de ritual. Não dá pra usar outro termo? Bem, invocação? Eu sei lá, então. Tá, invocação. A gente pode fazer invocação aqui. E o que a gente tem que falar? Vocês têm que repetir 3 vezes. Me vingarei de todos os que riram de mim quando eu morri. Ele falou isso? Sim, disse Thomas. Tanto que quando as locomotivas viram ele em volta, em chamas, elas simplesmente riram. E só depois que o fogo estava um pouco mais fraco, eles chamaram uma locomotiva de resgate. E a maioria das locomotivas que estavam em volta dele, pelo menos as que ele não era tão apegado assim, até alguns amigos dele riram dele. Ele falou isso 3 vezes antes do Ferro Velho explodir.
Poxa, disse Steve, que sinistro. Mas vamos lá então. Thomas, qual era a palavra mesmo? Me vingarei de todos os que riram de mim enquanto eu estava me queimando. Ok, então. Então os dois começaram a falar. Os três, na verdade, porque Thomas também ajudou. Me vingarei de todos os que riram de mim enquanto eu estava em chamas. Me vingarei de todos os que riram de mim enquanto eu estava em chamas. Me vingarei de todos os que estavam rindo de mim enquanto eu estava em chamas. Um silêncio ecoou. A conversa dos diesels parou. E o som de metal sendo esmagado, sendo fundido no pátio de fundição, na gruta de Diesel 10, também parou. Parecia até mesmo que eles tinham parado no tempo, que tudo em volta deles tinha parado. Nossa, disse Thomas, que estranho. 2 minutos depois, tudo voltou ao normal, mas eles sentiram calafrios a noite toda. Bem, disse Steve, como eu já esperei, não aconteceu nada, então eu tô com muito sono e já tá meio tarde. Vamos pra casa, gente? Pode ser. Thomas, é uma lenda legal, só que acho que não é real, tá? Então, foi uma boa tentativa, mas valeu aí por nos mostrar sobre a história desse Timothy. Disse Thomas, e nem eu sei toda a história dele, então por que a gente não tenta descobrir? Não, Thomas, assim, é só um trem que foi simplesmente pro céu, mas o espírito dele, eu sei lá, não aconteceu nada, ele não mandou maldição nenhuma, eu aposto. Bem, valeu aí, Thomas, por nos ensinar sobre a história do Timothy e tal. Vamos pra casa e a gente só procura saber se essa história da maldição foi verdade, se depois que a gente descobriu o mistério da locomotiva perdida. Porque a gente já tá pesquisando bastante pra ver se essa locomotiva perdida existe mesmo. E eu acho que existe, mas vamos resolver o mistério da locomotiva perdida primeiro, tá, Thomas? Falou então. Até amanhã, gente. Até amanhã, Thomas. Mas mal sabiam eles que a lenda era de verdade. Eles não perdem por esperar. Finalmente tenho mais uma dimensão para me vingar da minha morte. Eu vou ficar cada vez mais forte. E aí, será que aquela locomotiva sem cabeça era mesmo o espírito do Timothy? Bem, tente decifrar no resto da série. Quem sabe no especial de Halloween ele apareça, quem sabe não. Ninguém sabe, mas eu acho melhor você ir pesquisando, você ir descobrindo, porque até agora eles só estão pesquisando sobre a história da locomotiva perdida, então vai demorar um pouco até que eles queiram saber um pouco da história do Timothy. Bom, obrigado por assistir e tchau. Será que você consegue decifrar o mistério do Timothy?